Olá, Brasília Black Tie está entrando no ar. O programa de hoje tem muito a contar sobre a economia, sobre o empresariado, sobre o comércio varejista aqui no Distrito Federal. Nós estamos na grande festa promovida pela Câmara dos Diretores Lojistas do DF para a entrega do Mérito Lojista 98. Alguns dos principais empresários, algumas das principais lideranças políticas, governamentais do Distrito Federal e de nível nacional estão sendo homenageadas aqui. Nós vamos conversar com diversas delas, vamos saber a quantas anda o setor, vamos saber das novidades. É muito bate-papo que tem aí pela frente. Saturday night at 8 o'clock, I know where I'm gonna go. I'm gonna pick my baby up and take her to the picture show. Everybody in the neighborhood is dressing up to be there too. And we're gonna have a ball just like we always do. Saturday night at the movies, who cares what picture you see? When you're hugging with your baby in the luster of the balcony. Well, there's chicks all Doutor Everardo Maciel, homenageado aqui pelo trabalho frente à Receita. E, segundo diz, um fenômeno, porque lojista gostar de superintendente da Receita é inédito. É por aí, mais ou menos? Entre tapas e beijos, chegamos lá? Bom, não fico muito feliz com essa homenagem e registro que também, quando era secretário de Fazenda do Distrito Federal, eu recebi uma homenagem de igual natureza promovida pela FIBRA, pela Federação das Indústrias de Brasília. E já como secretário de Receita, recebo essa homenagem hoje, que sucede a uma outra da Associação Comercial do Distrito Federal. Sempre se falou assim, a Receita é leonina, não é? A fiscalização do governo é sempre muito forte. Aí, de outro lado, dizia-se assim, o empresariado brasileiro não consegue sobreviver se não burlar o fisco, é muito imposto. A gente está caminhando já para um entendimento maior entre o fisco e o empresariado? Eu receio que sim. Eu acho que cada vez mais nós temos uma compreensão melhor dos nossos impostos, da natureza do nosso sistema tributário, e vão também aprendendo que seguramente sonegar não é o melhor caminho. Quem sonega não controla seu próprio negócio, não tem futuro. Na verdade, verdadeiramente, aqueles que são empresários bem constituídos, bem sólidos, eles não praticam sonegação. A carga tributária brasileira hoje é correta, ou ainda é excessiva, ou ainda é pequena? Não, eu diria que ela não é excessiva. Ela é muito mal aplicada. Existem impostos equivocados, impostos ruins. Existe particularmente uma carga tributária relacionada com a geração do emprego, carga tributária constituída pelos encargos sociais, que é também elevada. Portanto, o que se tem que pensar é redesenhar de sorte que o imposto não seja um óbice ao desenvolvimento. Pequena e média empresa, aderiu ao Simples, está começando a entrar nos eixos? 2,5 milhões de empresas no Brasil. É uma coisa simplesmente inacreditável. Em pouco mais de 1 ano e meio, nós tenhamos um desempenho tão extraordinário do Simples. Vamos em frente. Muito obrigado. Parabéns pela premiação. Muito obrigado. Homenageadíssimo aqui hoje pelo trabalho frente à Secretaria de Indústria e Comércio do Distrito Federal, secretário Tom Rebelo. Como é que é? Entrou-se definitivamente em harmonia o poder constituído, o governo, o empresariado, até que enfim a gente consegue ver uma conjunção de interesses? Eu acho que sim, né? Até porque hoje, dos 3 homenageados, um é um grande empresário da cidade, o outro é da área federal, e nós aqui do governo de Brasília, eu acho que há uma harmonia perfeita. E no meu caso específico, até me sinto muito feliz, porque sou empresário e nesse momento estou também na condição de membro de um governo. Então eu acho que essa harmonia que está havendo aqui em Brasília hoje, entre o governo e os empresários, é que está gerando esses resultados todos que a sociedade começa a perceber. Eu acho que existe uma harmonia muito positiva, há uma mudança de mentalidade na cidade, isso é muito bom. Na condição de empresário,
Brasília hoje? É um bom mercado? Ah, não tenho dúvida, nunca tive. Tanto que antes de ser empresário eu era funcionário público. Quando a empresa em que eu trabalhava foi extinta, nós montamos uma empresa aqui em Brasília de consultoria, eu e mais 3 colegas, e rapidamente crescemos. Hoje essa empresa faz projetos no Brasil todo. Eu acho que realmente a Brasília oferece condições para que os negócios cresçam. Quem vem para Brasília cresce, e você está cheio de exemplos aí, não só quem nasce aqui, mas quem vem para cá também. Brasília é o centro, né? Não só geográfico, mas é o centro político, as coisas aqui acontecem. E essa cidade tem um alto astral, eu acho que é muito bom para quem quer investir. Como é que é o crescimento empresarial hoje em Brasília? É harmônico ou a gente ainda tem esses problemas de desequilíbrio em relação ao entorno, às cidades satélites mais distantes? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, que está mudando. Nós tínhamos um setor empresarial muito dependente do setor público e da construção civil. Hoje essa coisa começa a mudar. Você tem empresários aí investindo em novas áreas. O setor da informática começa a aparecer como um setor importante. A nível de Brasil mesmo, dizem que é o segundo polo de informática do Brasil. Está entre o segundo e o terceiro. Áreas interessantes que estão surgindo aí, como o turismo. O turismo eu acho que é um grande filão para os novos empreendimentos. E essa questão do equilíbrio com relação ao entorno, eu acho que é algo que vai se construir. Você vê que hoje tem empresários na Federação das Indústrias defendendo a ideia do Mercoeste. Eu acho uma ideia extremamente interessante, moderna. A ideia de se constituir um bloco onde não apenas Brasília e seu entorno, mas os estados também vizinhos se complementem para que juntos possam formar um bloco econômico importante e um bloco político capaz de concorrer com as outras regiões. Eu acho que esse equilíbrio está começando a se desenvolver na cidade, e Brasília está virando uma cidade que procura a sua autonomia econômica. Isso é muito legal. Comércio, também vai bem? Sem dúvida nenhuma. Você vê agora até São Paulo está brigando com a gente por causa do comércio atacadista. Eu acho que o primeiro passo era criar um programa para o desenvolvimento industrial. Porque durante muito tempo se pensou que Brasília não precisava ter indústria. Hoje tem e quer ter mais. Então existe um programa hoje que tem os melhores do Brasil. Agora está na hora de começar a trabalhar também o comércio. O primeiro passo foi através do comércio atacadista. Já atraímos para cá um grande grupo nacional, estão chegando os outros, e o fato de São Paulo estar protestando é até interessante, né? Porque quando São Paulo protesta que Brasília, alguma coisa, eu diria que alguma coisa está certa. Certa pra gente, né? Errado pra eles, realmente. Então tudo isso é positivo. Eu não tenho dúvida que a cidade crescendo, o setor industrial se desenvolvendo, o turismo aí com projetos, as coisas interessantes estão acontecendo na beira do lago, certamente o comércio vai ser muito beneficiado, como já está sendo. Dinheiro. Tem dinheiro circulando no Distrito Federal? Esse eu diria que é um problema. Não é que não existe dinheiro. Eu acho que os empresários hoje estão procurando a sua estabilidade, alguns até estão relativamente capitalizados, existe dinheiro circulando no federal, muita coisa sendo feita. Agora, evidentemente, negócios de maior porte, você tem hoje uma dificuldade muito grande, que não é só no Distrito Federal, mas é no Brasil todo, que são as taxas de juros. Enquanto nós tivermos essas taxas de juros tão elevadas, é muito difícil para os empresários, para os grupos empresariais realizarem as suas engenharias financeiras, de modo que os negócios tendem a se realizar, mas de maneira mais lenta. Presidente nacional do CDL, Carlos Isti. Antes de mais nada, como vai a bela Santa Catarina? Sempre bela. Santa Catarina, apesar da pouca presença, pelo menos pessoal, em função das constantes viagens, está sempre lá presente e esperando os lojistas do Brasil inteiro para mais uma convenção nacional que acontece em Florianópolis, na Santa e Bela Catarina. Quando? Já está marcado? De 18 a 21 de outubro, e já com mais de 2.000 inscritos, esperando aí, quem sabe, 5.000 a 6.000 lojistas do Brasil inteiro, onde ninguém vai aprender a ser lojista, é claro, mas vai ter lá a oportunidade de se reciclar, de buscar novos conhecimentos, de buscar uma discussão com quem conhece do assunto. Ou seja, lojista fala de assuntos inerentes ao lojista, e lá o que não vai faltar é lojista. O que é o universo lojista hoje no Brasil? Quer dizer, são quantos? Hoje é uma verdadeira nação dentro da nação. Se você considerar que nós temos hoje 4,5 milhões de empresários do setor do varejo, são algo em torno de 7,5 a 8 milhões de pontos de venda, nada mais, nada menos do que 20 milhões de empregos diretos. É com certeza o maior empregador do país, é aquele que precisa sair do pé de alface
precisa realmente mostrar sua força, mostrar que tem organização, que, acima de tudo, que está unido, que está buscando um fim comum, que é a manutenção do segmento do pequeno varejo no Brasil. Quais são as grandes bandeiras do CDL no momento? O CDL precisa, em primeiro lugar, profissionalizar o seu setor. E a grande bandeira que o lojista está ansioso esperando é a reforma tributária. Ela acontece com certeza no próximo ano e aí vai depender de cada um de nós, de mostrar sua força, sua participação, seu envolvimento dentro do Congresso Nacional. E aí Brasília é importante, a CDL de Brasília passa a ser de fundamental importância nesse contexto. Por quê? Porque o lojista brasileiro vai centrar suas forças aqui, buscando que aquilo tudo que está acontecendo hoje, onde mais de 30% dos lojistas brasileiros hoje estão onde? Na informalidade. Nós precisamos trazê-los para a legalidade. E isso só vai acontecer a partir da reforma tributária. Somando-se a isso, cheque devolvido, inadimplência crescente, juro alto, com certeza esses são os grandes problemas. Vocês ainda conseguem dormir depois disso tudo? Tem que tentar, né? Bom, o ministro, não é? Da reforma institucional, Freitas Neto, estava ali sentado na sua mesa. E aí isso tudo fez o quê? Ouvido de mercador? Sorriso comprometedor? Como é que é? Vai dar para pressionar o governo? Não tenha dúvida. Omissão, nunca mais. Nunca mais pensar em o problema acontecendo e nós fazendo de conta que ele não está acontecendo. Com certeza nós estamos presentes. Felizmente nós temos uma CDL atuante como a CDL do Distrito Federal, onde o Antônio Augusto, capitaneando esse trabalho, tem nos ajudado até a conhecer Brasília. E isso não é tão fácil, não. Para mim, que está há 8 meses à frente da Confederação, precisa de um cicerone como o Antônio Augusto e a sua diretoria para conhecer os membros de Brasília. E eles não são tão poucos. E nós temos certeza que um ministro presente à mesa é um fato importante. O secretário Everardo Maciel presente conosco é outro fato importante. Lirival Salles, o presidente da Redcar. A gente lê muito da imprensa problemas seríssimos com os cartões de crédito, né? Quer dizer, a inadimplência é muito grande, problemas às vezes de falsificação. Agora mesmo prenderam uma quadrilha, né? Saindo dos Correios. Como é que dá para sobreviver com isso tudo? Haja coração, hein? É verdade, eu acho que o cartão de crédito cresceu muito no Brasil e com tudo que cresce, os problemas vêm juntos. Mas eu acho que a gente está lidando com isso muito bem, eu acho que não há nada demais no assunto, eu acho que a fraude, a falsificação, tudo isso, eu estou vindo, morei 8 anos fora do Brasil e estava 2 anos em Hong Kong, já houve isso na Ásia. Em todo lugar é a mesma coisa. E à medida que o cartão vai crescendo, isso vai acontecendo, e essas coisas também vão migrando de um lugar para o outro. Então acho que no Brasil já está tudo sob controle, já está tudo funcionando bem e tende tudo a decrescer. Qual é a população do chamado dinheiro de plástico hoje no Brasil? Nós hoje temos em torno de 25 milhões de cartões no Brasil e fazemos mais ou menos 500 milhões de transações ano. Isso proporcionalmente é muito ou é pouco? É muito, é bastante. Agora, é a metade, hoje quem tem cartão no Brasil é metade das pessoas que têm conta corrente. Então acho que o cartão tem um espaço para crescer ainda muito grande. E como é que se faz isso? O que falta? Porque apelo não falta, né? Quer dizer, os cartões têm sempre um grande apelo. Eu acho que o cartão está crescendo muito, eu acho que o cartão vai crescer cada vez mais, principalmente agora o cartão está indo para rendas mais baixas. Nós hoje já temos no Brasil pessoas com 3 salários mínimos tendo cartão, até pouco tempo atrás eram 5 salários mínimos. Então eu acho que a gente cada vez mais está dando possibilidades a essa classe que está entrando no mercado de consumo, depois do Plano Real, a ter um plástico na mão e um cartão de crédito. O cartão representa hoje que parcela do mercado em termos de consumo? Hoje eu acho que o cartão é muito pequeno, o cartão provavelmente hoje, se você ver o total do meio de pagamento no Brasil, ele deve ser em torno de menos de 10%, é muito pequeno ainda. Acho que nós temos um espaço muito grande para crescer. O Brasil ainda é um país do cheque, né? O cheque ainda é hoje o grande meio de pagamento brasileiro. Mas as pessoas conseguem, porque o cheque é a que tal história, né? Vem de uma tradição, é cultural, etc. E tal.
Mas a grande verdade é que o cartão é muito mais prático, né? Muito mais prático, muito mais moderno, muito mais seguro para o comerciante. Mas eu acho que a gente tem que vencer essa barreira cultural. Eu acho que nós dois nascemos, ganhamos uma bola de futebol e um talão de cheque. Então agora a gente tem que aprender um pouco, junto com o povo, a evoluir para o plástico, quer dizer, que é o meio de pagamento. Você vai numa loja nos Estados Unidos, em Nova York, em Paris, não se aceita cheque. Então o cartão é o futuro, o chip, inclusive o cartão inteligente vai ser o futuro, mais ainda a internet. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Como é que vai funcionar? Eu acho que vai funcionar. Eu acho que o cartão hoje, chip, você já tem no Brasil algumas experiências com cartão inteligente. Eu acho que ainda existe um problema de tecnologia, ainda é caro um cartão com chip, mas daqui a pouco essas coisas baixam de preço rapidamente. A internet já existe aí alguns mercados e algumas empresas trabalhando. Nós mesmos já temos algumas coisas funcionando via internet. As pessoas também têm um pouco de medo de jogar o número do cartão na rede, né? Às vezes ficam receosas. Já existe uma série, já existe hoje um software que faz com que a transação seja muito segura. Isso está sendo usado mundialmente. É um software feito pela Visa e pela Mastercard. Então a gente já está evoluindo para isso. Mas ainda falta, ainda as pessoas têm mais facilidade em dar o número do cartão no telefone do que digitar no computador, né? Cleusa Ferreira, recebendo aqui pelo Grupo Magrela o mérito lojista. Bom, antes de mais nada, lojista é o quê? É sobrevivente? É herói? O que é na atual conjuntura? Herói, né? Na realidade, eu acho que nós somos realmente grandes heróis. Apesar de que é um trabalho que, para mim, dá muito prazer. Entendeu? Mesmo com muita dificuldade, com muita luta, para mim é sempre um prazer. Brasília tem, assim, aquela pulsão de comércio, quer dizer, há pouco tempo se dizia assim, se você quer alguma coisa, tem que trazer de fora, né? Aí depois já passou a época do, não, Brasília não tem um público que sustente o seu comércio. Depois veio a tal da história de que, não, as coisas são cada vez mais difíceis, em Brasília tudo é muito policiado, né? Todos os órgãos principais estão aqui, toda a receita, polícia, todo mundo fica em cima. É isso mesmo. Como é que é trabalhar no comércio em Brasília, Cleusa? Trabalhar no comércio em Brasília realmente, primeiro, em princípio, Brasília é uma cidade singular, né? Ela é única, então tudo aqui é único, né? Eu acho que tudo funciona aqui, tudo funciona bem aqui. A receita funciona bem, a fiscalização funciona bem, mas também eu acho que atualmente não tem outra solução, né? Eu acho que o caminho certo era esse mesmo. Então todo mundo, eu acho que o lojista, o comerciante, o empresário de Brasília já se adaptou a isso, né? Brasília tem grandes lojas e tem grandes consumidores. Evidentemente, eu acho que hoje o mundo se tornou um pequeno passaporte, né? Você tem um passaporte, você faz parte do mundo. Né? A globalização, a roupa está em todos os lugares, no Brasil inteiro, e você tem acesso a tudo. E Brasília também foi por esse caminho, ou seja, a Magrela também foi por esse caminho. A gente está com uma importação enorme e a gente vende, evidentemente, muito bem. E vende para pessoas que compram aqui, compram em São Paulo e compram em Paris. Então, acho que não temos problema. Agora, Brasília vende para entorno, arredores, cidades de Goiás, também tem isso? Nós vendemos muito para o interior de Goiás, nós vendemos muito para o norte, para o nordeste, vendemos muito para Manaus, entendeu? Vendemos, fazemos vendas até pelo telefone. Hoje nós usamos o Sedex, telefone Sedex. São quantas lojas? Nós temos 6 lojas em Brasília. Isso é um exército de quantos funcionários? Ai, meu Deus do céu. É um exército, é um batalhão, mas é um batalhão com muita vontade de trabalhar, um batalhão que curte o que faz e que gosta muito da firma, então fica muito mais fácil. Nós temos mais ou menos de 120 a 160 funcionários. Próximos projetos, conte-nos, somos sempre ávidos por novidades. Você está sempre se mexendo, o que vem aí pela frente? Esse ano a gente estamos conseguindo passar tranquilo, ou seja, sem abrir nenhuma loja, sem nada. Mas para o ano nós vamos abrir uma loja masculina, que é, quer dizer, a parte da Magrela para homem, né? Tudo que nós importamos para mulher está sendo importado para homem. Bom, isso significa o quê? Dior, o que mais? Tudo, Dior, Dolce & Gabbana, Thierry, tudo que tem para homem nós vamos trazer também, entendeu? Temos um projeto agora para esse mês de setembro de fazer um grande desfile num lugar que é do governo, um lugar público, e vamos fazer um desfile de 2.000 pessoas, mais ou menos, a 3.000 pessoas. E é um desfile da Zump, 15 minutos depois um desfile da Magrela.
Isto daqui é uma usina, é um dínamo para impulsionar Brasília. Que bom, sucesso, parabéns pelo prêmio, parabéns pelo ato de heroísmo de continuar investindo na cidade, trabalhando pela cidade, trazendo sempre coisas bonitas para a cidade. Um beijo enorme. Eu sou aqui fã incondicional, suspeito para falar, não é? Mas tem que ser absolutamente imparcial nesta hora. Uma grande empresária, uma grande mulher. Cleusa Ferreira, muito obrigado, sucesso. Obrigada. Um paraense na corte, Joy Colares, presidente do CDL de Belém e vice-presidente da Confederação. Belém vive hoje um céu de brigadeiro, um paraíso em termos de consumo, ou está mais ou menos como o Brasil, o resto do país? Olha, nós, apesar de estarmos no norte, também somos Brasil e vivemos a mesma problemática do comércio varejista de todo o país. Um certo problema de inadimplência, um certo problema de desemprego, mas a CDL de Belém, como a CDL de Brasília, trabalha sempre em prol tanto do lojista como do consumidor para melhorar essa relação. Mas, infelizmente, nós estamos hoje num plano, numa situação em que a economia não está muito boa para o varejo. Em termos de sofrimento é o mesmo, cheque devolvido, inadimplência, tudo igual. Infelizmente sim, tudo igual. Mas a gente acredita cada vez mais no futuro, a estabilização da nossa economia, a nossa moeda forte, que a gente dá hoje com uma moeda. Hoje tivemos encomendas, por exemplo, vimos encomenda de filhos da gente. Pai, você vai para Brasília, vê se consegue as moedinhas novas, porque a gente não está conseguindo. Então isso mostra que as pessoas devem estar tendo essas cédulas, ou devem... A cédula de R$100, quem é que tem uma na carteira hoje? É muito difícil. Então mostra que a valorização do nosso dinheiro, a nossa economia, apesar de que o problema está se fortalecendo dia a dia. As moedinhas, você, telespectador, você, minha companheira, minha consumidora de Brasília, está guardando a moedinha, até porque é bonita. A nossa moeda de R$1 hoje é muito bonita. Então está se tornando uma raridade, o que é bom para o nosso dinheiro. Onde é que está o sustentáculo maior do comércio de Belém? Olha, eu acho que a pequena empresa deve ser valorizada no nosso país. Nós devemos nos preocupar com a pequena empresa, a empresa familiar, que ainda é a maior empregadora, ainda é aquela que faz da economia da sua cidade, da economia do local onde ela está instalada, ainda é ela que emprega e ainda é ela que gera renda. Então devemos, ao contrário de se mostrar um tanto ar de modernidade, dizer que as empresas americanas estão chegando no Brasil, as multiestaduais e não multinacionais brasileiras, nós devemos ainda preservar a microempresa, que é o sustentáculo da economia de cada cidade brasileira. O empresário Ciro Heleno Silvano, homenageado aqui pelo trabalho de ação social que desenvolve na cidade. Isto é extremamente meritório, já diz muito bem o prêmio, imagino que muito difícil também. Não é muito difícil. Isso é um trabalho não é um trabalho de um só. É um trabalho de algumas pessoas. Um grupo não é grande, mas a gente encontra sempre pessoas de boa vontade. Fala dele, vamos falar dele. O que significa, como é que é esta casa que você montou? Bem, essa casa é a Casa do Caminho, né? É uma casa que abriga crianças, as crianças moram lá. Onde fica? Taguatinga Norte. Então as crianças moram lá. É uma casa comum, são 4 casas distribuídas numa área, onde elas ficam a distante de uma da outra de 50 metros. É a cópia do lar, do seu, do meu. De onde elas vieram, por que elas foram reunidas, como é que começou essa experiência? A experiência começou há muitos anos atrás, há 11 anos atrás. Essa experiência começou com 5 crianças. E hoje já são 60 crianças. Então, 60 crianças que moram lá. Então, assim, a criança vem encaminhada pela vara da infância, vem pelo conselho tutelar, vem das delegacias, onde os pais privados da liberdade, as crianças ficam desamparadas, vem das crianças da rua, encaminhada pelos CDS, pela assistência social, pela polícia, enfim, de diversas formas, pelos amigos, conhecidos, de diversas formas as crianças chegam. E o que fazem lá? Que tipo de tratamento elas recebem? O que é dado de instrução para elas lá? Bem, a nossa maneira de cuidar das crianças é a cópia do nosso lar, é a cópia da casa. Que a criança que está lá, ela nunca teve uma família ou perdeu essa família. Então nós estamos devolvendo essa criança para a família. Ela mora numa casa onde tem uma mãe que ela chama de mãe, que é a mãe social, onde tem um pai que ela chama de pai social, que é o pai dela. Então tem a mãe e o pai. E ela tem a vida comum, ela vê televisão, ela vê seu filme na TV a cabo,
ela vai à escola, ela vai ao cinema, vai ao shopping, ela joga futebol, ela tem na idade própria aula de inglês, aulinha de futebol, ela tem a aulinha de natação. Comum. É uma criança comum. E como é que se sustenta isso tudo? Bem, aí a gente não sabe bem a resposta. Realmente Deus é quem ampara, Jesus quem guia a casa, a maneira da gente administrá-la e chega colaboração, doações, diversas formas. Então, a gente tem um médico voluntário, dentista voluntário, e o professor voluntário, e a gente vai, o psicólogo, os familiares ajudam, os nossos familiares, os amigos, e as pessoas se reúnem e isso vai tocando. Um grupo, há pouco tempo, um grupo de pessoas construiu uma quadra polivalente na nossa casa, e assim que vai encaminhando. E além de toda esta doação, porque acima de tudo é uma doação de espírito, né? Quer dizer, o que traz acima de tudo a felicidade, isso a gente sabe, não se discute, né? Me responde uma coisa aqui no fundo do coração. Se não fosse isso, o empresário conseguiria ser feliz nessa cidade? Eu sempre digo que essa parte, as pessoas às vezes perguntam, como vai? Como vai a instituição? Eu falei, vai bem. E a empresa podia ir melhor. Mas a instituição está sempre bem. A Casa do Caminho está sempre bem, incrível. Eu costumo dizer aos companheiros empresários, olha, quando o estresse bater, a dívida estiver grande, vai visitar a Casa do Caminho, porque lá não tem lugar para tristeza, para preocupação, para o estresse. Não tem, né? Você chega, uma criança te beija, abraça, senta em cima do joelho, te empurra uma bola nos pés. Então é uma maravilha. Te convida para ver o seu dever escolar, te entrega um cartão, às vezes até um bilhete que vem da escola, nos convidando a comparecer para uma travessura feita pela criança. Até isso tira a gente do estresse e nos dá alegria, quer dizer, e participar dessa vida, devolver a alegria àquela criança, a gente recebe muito mais. A gente está lá, a gente está nesse trabalho para amparar as crianças, para dar alegrias a elas, mas a gente recebe muito mais do que dá. A gente aprende muito mais do que ensina. Isso, os anos têm mostrado isso. E todos que estão com a gente naquela casa sabem disso, têm comprovado isso. Continue nesse caminho, continue nesse caminho. Muito obrigado. Nós vamos lá, tá? Conhecer a casa, você vai nos apresentá-la. Combinado? Está convidado. Parabéns pelo prêmio. Encontrar, inclusive, crianças que gostam de falar à televisão, ao rádio e até escrevem. Vai lá nos visitar. Um abraço. Também em Brasília, o presidente da CDL de Goiás, Jacinto Bosch. Goiás é uma potência deste país. Goiás é um dos carros-chefes da economia brasileira. Mas e o comércio? Como é que vai? Tem mais de sabores ou alegrias ultimamente? Olha, nem tanto de sabores, nem tanto alegrias. O empresário, o comerciante, é antes de mais nada um grande espectador das situações. Nós temos uma expectativa sempre positiva. Todo empresário tem um otimismo gravado no seu dia a dia. E Goiás também não está diferente, que eu acredito, aqui de Brasília. Estamos esperando dias melhores e com certeza eles virão. Como é que está entre o universo de comerciários de Goiás o problema do desemprego? É grande também? Olha, naturalmente que num período de transformação, essa situação também acontece. Evidentemente que nós sabemos que enquanto houver uma carga tributária alta, uma alta taxa de juros, o desemprego será fatal. Porque como você vai investir, como você vai crescer, como você vai gerar mais empregos com todas essas características de um juro alto e de uma carga tributária alta. E o governo tem que naturalmente incentivar a produção, o crescimento econômico, mas o crescimento econômico baseado numa estrutura sólida, de juros compatíveis. Não adianta nós termos uma economia com a inflação de primeiro mundo e termos os juros da Rússia. Não adianta. Quebra, igual a Rússia. Exatamente. Então nós precisamos ter algo compatível para que o empresário acredite a investir a longo prazo. De sorte que eu acredito que a questão do desemprego está tranquilamente atrelada ao desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico só se dará com uma reforma tributária justa, aonde
a base tributária seja mais horizontalizada e os juros cada vez menores. Voltando ao início da entrevista, dias melhores virão. Se Deus quiser, essa é a grande expectativa. O brasileiro, antes de mais nada, tem como profissão a esperança. Muito obrigado. Volte sempre a Brasília. Obrigado. O único homem que eu saiba tem a reeleição garantida nesse país. Doutor Antônio Augusto, isto mesmo? Vamos caminhando por uma segunda gestão? Bom, parece que essa vai ser a diretoria decidiu que apoiaria o nosso nome para a reeleição para mais um mandato na Câmara de Dirigentes Logísticos Federal. Que acontece quando? Final de setembro. Agora já. Final de setembro enterra o nosso mandato e provavelmente então deveremos a partir do mês de outubro partir para o segundo mandato por mais 2 anos à frente da Câmara de Dirigentes Federal, graças ao apoio e à colaboração da diretoria e dos companheiros empresários lojistas associados. Então vamos aproveitar a festa para prestar contas. Vamos fazer um balanço. Como foi este mandato? O que CDL fez? No que avançamos? Como é que estamos hoje em relação ao consumidor, aos lojistas, ao governo? Olha, eu acho que nós tivemos a felicidade de pegar uma CDL muito bem estruturada, muito bem montada na sua parte interna, e nós tivemos uma política um pouco diferente do presidente que nos antecedeu, o Dimas, que fez um excelente trabalho, uma excelente gestão, de dar uma conotação, jogar a CDL para fora. O que nós fizemos? Procuramos então nos aproximar de uma forma mais direta com o governo, onde tivemos a oportunidade de estar envolvido em vários projetos de interesse da nossa comunidade lojista. Como exemplo agora do Simples, onde conseguimos já inicialmente que o governador encaminhasse uma proposta da adesão do governo federal também ao projeto do Simples, e agora com uma nova mensagem encaminhada essa semana à Câmara Legislativa, em que passará do primeiro patamar de R$120 mil para R$360 mil a partir de janeiro de 99. E outros projetos, como também o projeto da redução do ICMS para a área de perfumarias e vários outros projetos que pudemos acompanhar, e graças ao trabalho e à cooperação também, o entendimento dos senhores deputados distritais, de termos alcançado resultados positivos. E dentro da CDL, nós procuramos dar também uma área mais de serviços. Além do serviço do SPC, que nós conseguimos em menos de 2 anos triplicar o número de consultas, nós saímos de 250, hoje já estamos beirando a 850 mil consultas mês. Esperamos chegar no mês de dezembro agora, que é vamos assim dizer, o top do mês, com mais de 1.200.000 consultas. Fizemos também na área de cobranças de cheques, que nós não tínhamos, é um serviço a mais que estamos oferecendo aos nossos associados. Temos também o serviço de telemarketing, também à disposição de todos os associados. O serviço na área de treinamento, onde não só os empresários, como também os seus funcionários poderão utilizar desses serviços, que tem sido assim de uma aceitação excepcional. E estamos inaugurando a partir de 1º de setembro agora o curso também na área de treinamento na área de informática. Vai ser um curso específico na área de informática. E outros serviços mais diretamente ligados ao interesse do empresário. Então, com isso nós conseguimos também, em termos de resultados financeiros excelentes, porque praticamente quase que triplicamos a receita da CDL nesses 2 últimos anos, e podemos assim também praticar e investir em outras áreas. Então esse tem sido o nosso objetivo, e em parceria com a diretoria e com os companheiros lojistas, conseguimos atingir alguns pontos bastante interessantes. E hoje nós temos também a expectativa de poder, junto com a Confederação Nacional das Câmaras de Dirigentes Lojistas, de estar envolvida em projetos de nível nacional, como é o caso da reforma tributária, que nós temos aí provavelmente para início do próximo ano, onde queremos estar juntos com a nossa CNDL, para poder acompanhar de perto esse projeto, que é de interesse não só do Distrito Federal, mas de todo o Brasil. Temos também na área do FAT,
onde pretendemos fazer convênios em que irá beneficiar todo o segmento lojista, com mais treinamentos, com mais curso de preparação da mão de obra, que é um ponto que se faz necessário para toda a comunidade lojista. Lojista não tem o que reclamar então, porque trabalho não faltou, não é mesmo? Com isso tudo, lojista do Distrito Federal, especificamente falando, tem mais o que lamentar ou a comemorar nesta virada aí de tempo que a gente vai ter? O que nós sentimos é que o país hoje vive uma situação difícil. Eu acho que, aliás, nós estamos vindo de uma viagem pelo exterior agora, onde pudemos participar em 3 países da Europa. Vimos também que lá as coisas também não estão fáceis. Agora, o que nós estamos vendo é que o Brasil também atravessa uma fase difícil. Mas em termos de serviços em que a CDL está podendo oferecer aos associados, eu acho que nós temos correspondido às expectativas de todos aqueles companheiros nossos. E esperamos, dentro desse novo mandato, já com uma experiência de 2 anos, de poder trazer mais novidades, mais serviços, oferecer mais aos nossos associados. Que a entidade é uma entidade sem fins lucrativos. Todo o retorno nosso, toda a rentabilidade nossa lucratividade, ela é retornada ao nosso segmento. Quer dizer, nós não temos nenhuma vantagem financeira, não recebemos nada, nós estamos ali por amor, por dedicação a essa entidade que nós amamos e ao movimento lojista que entendemos ser da maior relevância, não só para o segmento, mas para toda a sociedade. Tá aí por que se tem uma reeleição garantida nesse caso. Que bom, parabéns pelo trabalho, parabéns pela festa que está belíssima, homenageados extremamente bem escolhidos e já temos data marcada para a festa ano que vem, se Deus quiser, não é mesmo? Esperamos. Eu acho que o comparecimento em massa, como nós tivemos aqui, dos companheiros do nosso segmento, a participação do excelentíssimo do senhor governador, do senhor secretário da Receita Federal, do senhor ministro, vem comprovar de vários secretários do governo federal, da presidente da Câmara Legislativa, vem demonstrar um reconhecimento até esse trabalho que nós fizemos. Eu quero deixar bem claro que não é um trabalho do presidente, e sim de uma equipe de diretores, uma equipe de funcionários. Isso eu quero deixar registrado também, que nós, se conseguimos atingir esse objetivo, foi graças também a toda uma equipe de trabalho que nós temos, nossos funcionários, assessores, colaboradores, que colaboraram todos para que nós atingíssemos esses resultados tão positivos para a nossa entidade. Continue, acima de tudo, trabalhando por Brasília, porque ela penhoradamente agradece. Meus parabéns, sucesso! Muito obrigado. Pois é, que bom saber de coisas novas, que bom conversar com gente interessante, que bom saber o que acontece na nossa Brasília e em todo o Brasil. O Brasília Black Tie de hoje vai ficando por aqui, você já sabe, no próximo programa, tudo isso para você. E muito mais também, mais novidades, mais notícias, tudo aquilo que a gente gosta e muito de fazer, que é mantê-lo permanentemente informado sobre o que acontece na nossa Brasília. A gente vai ficando por aqui, dando parabéns aos lojistas do Distrito Federal, que estão aí bravamente resistindo a qualquer tipo de crise. Parabéns ao CDL pela belíssima festa que fez e parabéns a Brasília por ter lideranças empresariais tão expressivas. Tchau!